Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. E já peço a você que se inscreva no canal e dê o seu like, faça o seu comentário também, faça a sua pergunta, né? A pergunta que você acha que aquilo que você está em dúvida, né? E eu prometo que eu posso até não responder a sua pergunta de uma forma específica, exclusiva, né? Só para você. Mas eu garanto a você que a sua pergunta ela vai estar sendo respondida em um dos vídeos que eu já fiz ou naqueles vídeos que eu ainda vou fazer. Se você acompanhar o canal e ver os vídeos todos, você vai ver que a sua pergunta, a resposta para aquela sua pergunta vai estar em um dos vídeos. E no vídeo passado, e eu quero lembrar também a você que é para você baixe o vídeo e compartilhe nos seus grupos, mande para o seu vizinho, espalhe. E eu quero lembrar você que no vídeo passado eu fiz uma proposta que eu iria explicar de uma forma detalhada e exclusiva cada benefício que o Cristo fez por nós, deu a nós na cruz. Por exemplo, o benefício da salvação, do perdão, da reconciliação, justificação, vida eterna. E aqui cabe um comentário à parte. Nós temos aqui o benefício da santificação e o benefício da comunhão. Temos aqui a santificação pelo sangue, que eu falei no vídeo passado, e tem também a santificação do Espírito, que não é essa que vamos falar aqui. E tem também a comunhão do sangue e a comunhão do Espírito Santo também. Você pode observar que é duas santificação e duas comunhão. A comunhão é a santificação pelo sangue e a santificação pelo Espírito. A comunhão pelo sangue e a comunhão pelo Espírito Santo também. Tá bom? Mas hoje nós vamos fazer um comentário de uma forma específica sobre a salvação. Pronto, sobre a salvação. Bom, a salvação, essa nossa palavra aqui, salvação, vem do grego, né? Sotério, né? Salvação. Vem de lá do grego. Passando pelo latim, por aí vai, até chegar no nosso português. Mas qual é o conceito de salvação, né? Vale lembrar também uma coisa, que os conceitos orientais sobre, por exemplo, o conceito hebreu sobre salvação não é o mesmo conceito do Ocidente, não. O conceito de salvação nosso aqui já é bem deturpado mesmo do que o conceito do judeu hebraico lá do passado. É bem diferente os conceitos. Daqui da salvação é que vem a nossa palavra evangelho, boas novas. Por exemplo, a palavra boa nova, o evangelho, dentro do conceito hebraico, dentro do conceito hebreu, o que significava para eles boa nova? Bom, para nós aqui é outra, mas para o judeu, por exemplo, o judeu lá do passado, boas novas era inimigo vencido, rei no trono, pão e água para todo mundo. Se você chegasse lá no passado lá e perguntasse a um hebreu lá, um judeu daquela época, lá do tempo de Cristo, por ali assim, perguntasse, o que é para você boa nova? Uma boa notícia, ou o evangelho, que nós não usávamos essa palavra ainda, né? O que é evangelho? O que é boa nova para vocês? Ele disse, olha, boa nova para mim, eu tenho a certeza que o inimigo está vencido, e o inimigo vencido, o rei está no trono, ainda, né? Venceu-se o inimigo, o rei continua no trono. E o rei continuando no trono, tem pão e água com fartura para todo mundo. Esse era o conceito de salvação para o judeu, ou de boa nova, para o judeu, o hebreu na época. Bom, só que nesse caso aqui, essa salvação, que ela foi concluída aqui no Calvário, lembra dos vídeos passados? Que a gente falou, nós falamos que essa salvação ela foi concluída no Calvário.
Estamos falando de uma forma específica da salvação. Ela foi concluída no Calvário. Mas ela foi prometida um dia. Um dia ela foi prometida. Aqui ela se cumpriu. Mas ela foi prometida quando? Se você for analisar, no Salmo 119, no versículo, se eu não me engano, 82, né? Davi diz aqui, ó. Esmorece os meus olhos, Salmo 119, versículo 32. Esmorece os meus olhos de tanto esperar por tua promessa ao Senhor. Davi está aqui fazendo tipo um lamento, né? Que ele já estava, digamos assim, prestes a morrer, esperando pela promessa que Deus havia feito para ele, né? E essa promessa ainda não tinha chegado. Que promessa foi essa? A promessa da salvação. Se você for lá para o livro de Hebreus, lá no capítulo 11, o que é que o apóstolo lá, o escritor aos Hebreus, ele fala? Fala dos heróis da fé. E vai citando vários deles, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, mas tem um texto lá que ele diz assim, todos esses morreram na fé, não alcançando a promessa. Que promessa foi essa que Deus fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, para o próprio Davi, por exemplo? Deus prometeu a Davi que ele ia ser o rei, cumpriu. Que ele ia ser rico, ia ter muitas mulheres, ia dominar os inimigos, tudo isso se cumpriu. Mas teve uma promessa que Deus fez para Davi que não foi cumprida na época dele. Foi justamente essa promessa aqui, ó. Então nós estamos falando de uma salvação que estava em promessa. Aqui é o Calvário, é a conclusão da promessa. Mas antes do Calvário, quando foi que essa obra aqui ela foi idealizada por Deus? Um dia ela foi idealizada. Aqui em 1 Timóteo, né? Vamos ver aqui. Em 1 Pedro, no caso aqui. 1 Pedro, primeiro, diz assim, ó. Sabendo, 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 19, versículo 18, pronto, 18. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 em diante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aí o versículo 20, que é o que nós queremos. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ó, o sangue de Cristo, essa salvação que nós estamos aqui falando, ela foi conhecida antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse mundo, essa obra aqui ela já estava idealizada entre o Eterno Conselho, como diz lá em Efésios, no capítulo 1. O Eterno Conselho que é composto, esse Eterno Conselho. Um dia nós vamos fazer um vídeo sobre isso, só sobre o conselho, de um modo geral. Esse Eterno Conselho compõe-se do Filho, né, do Pai e do Espírito. Aqui está o Eterno Conselho de Deus. Esse Eterno Conselho aqui decidiram essa obra e se cumpriu há 2000 anos atrás. Mas e lá em Timóteo, em 2 Timóteo, também esclarece mais um pouco. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Timóteo capítulo 1, versículo 9. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz aqui. Que nos salvou, ó, a salvação que nos salvou, a salvação aqui aparece já no tempo passado. Lembra daquele vídeo que a gente falou, que nós falamos que alguns diz que será salvo? Essa salvação no tempo futuro, aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, que nos salvou. A salvação aqui já aparece no tempo passado.
nos salvou. Mas que não é essa questão aqui nossa aqui, desse versículo, dessa parte. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as vossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Ou seja, o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, já havia sido oferecido ao nosso favor antes dos tempos eternos. Ora, meu irmão, a eternidade é algo que Deus criou. Deus já existe antes dela. Deus criou a eternidade. Isso quer dizer que ele já existe antes dela, né? Então, antes da eternidade, toda essa obra aqui, essa salvação aqui, ela já estava idealizada, prometida em favor daqueles que iam pecar. Que na presciência de Deus ele sabia de tudo isso. E foi a respeito dessa salvação que os profetas anunciaram, vieram anunciando. Então, depois que Adão aqui pecou, quando Adão pecou, aí a partir de Adão foi que o ser humano, os seres criados, digamos assim, né? Os seres criados passou a ter conhecimento dessa obra. Só que essa obra aqui, ela estava, antes do Calvário, ela estava em promessa. De maneira que você não poderia confirmar que estava salvo nesse período aqui. Se eu chegasse para você e dissesse assim, Jesus, você já está salvo, eu estaria enganado, porque a salvação ainda ia acontecer. Ela estava em promessa. Mas do Calvário para cá, eu posso confirmar isso. Você já está salvo, porque essa obra já foi concluída. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Atos 13:32, ele escreve lá, diz assim, irmãos, eu venho lembrar vocês o evangelho da promessa, o evangelho da promessa que Deus fez aos nossos pais, como ele cumpriu plenamente nos nossos dias, ressuscitando Jesus, o seu Filho. A salvação aqui ela estava em promessa. Do Calvário para cá, ela não é mais promessa, ela é realidade. Então não tenha dúvida dessa questão da salvação. Tenha certeza, convicção. Se você vivesse antes, você poderia dizer isso. Eu não estou salvo, eu serei salvo. Mas você está vivendo daqui para cá, do Calvário para cá. Então você tem que confirmar que realmente você está salvo. A salvação que um dia foi prometida lá na eternidade, ela se cumpriu aqui no Calvário. Está entendendo? Então, essa salvação foi dada ao mundo. Está lá em João 3,17. O que é que diz lá? Que Deus enviou Jesus ao mundo, não foi para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E isso foi confirmado, concluído. Então não tenha dúvida. E se você estiver próximo de alguém que tenha dúvida da salvação, mostre para ele essa questão, para que o Espírito Santo possa tirar essa dúvida da cabeça dele. E ele seguir convicto dessa salvação, da eterna salvação. Tá bom? Então, vamos encerrar aqui nosso pequeno vídeo e dê o seu like, faça o seu comentário, inscreva no canal, porque vai ter muitos vídeos mais para frente. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.